Oi, gente! No vídeo de hoje vamos falar de eletrólise e os tipos de eletrólise que existem, após a vinheta. Antes da gente começar a falar de eletrólise, você vai se inscrever no canal, deixar o seu like e se você tiver alguma dúvida ou sugestões, deixe aqui no comentário, tá bom? Vamos aqui falar de eletrólise. Eletrólise é um assunto que está dentro da eletroquímica e depois que a gente estuda pilhas, a gente estuda eletrólise. Quando falamos em pilhas, lembra que é a reação de oxirredução, transferência de elétrons, e é uma reação que a gente falou? Espontânea. Já na eletrólise, ela não é espontânea. É uma reação que é forçada, ou com passagem de uma corrente elétrica, ou com uma questão do calor, que vai quebrar esse composto para resultar na eletrólise. Então, essa quebra, tá? Significa que é uma quebra por corrente elétrica. Então, vai ter passagem de corrente elétrica para quebrar o composto. Lembrando que quem sofre eletrólise tem que ser compostos iônicos ou que tenha ligação covalente polar, para que tenha a existência ali de diferença de carga. Na ligação iônica, que é formada por metais e ametais, nós temos que os metais são cátions, têm carga positiva, e os ametais têm carga negativa. E com a quebra vai resultar nestes íons. E quando a ligação é covalente polar, tem uma grande diferença de eletronegatividade, assim como acontece nos ácidos inorgânicos, né? Então, quando acontece essa quebra, também vai resultar em diferença de carga. E aqui na eletrólise é um processo não espontâneo. Quando a gente for calcular a diferença de potencial, aqui pode dar negativa, mas também é uma reação de oxirredução. Também vai acontecer transferência de elétrons. Só que como é uma reação não espontânea, algumas coisas ao contrário acontecem aqui. Por exemplo, os metais. A gente estudou a vida inteira que eles têm tendência de perder elétrons. Aqui na eletrólise, com a passagem da corrente elétrica, a gente vai forçar esse metal a receber. Porque o objetivo da eletrólise é obter metais na forma pura, na forma reduzida, com NOx zero. Tanto é que uma das aplicações da eletrólise é no revestimento de um metal em outro material. Por exemplo, nas medalhas olímpicas, elas não são feitas de ouro maciço. Elas são revestidas por ouro. E esse ouro é obtido por meio dessa eletrólise. E a eletrólise também é quando a gente vai carregar o celular. O processo de estar carregando ele ali na tomada é um processo de eletrólise. Vai passar a corrente elétrica, vai forçar algumas reações, para depois que quando você desliga da tomada, o seu celular funcione espontaneamente. Então, esses são os objetivos da eletrólise. Obter metais puros, forçar algumas reações para depois elas passarem a ser espontâneas. E tudo tem passagem de corrente elétrica, mas é reação de oxirredução. E as eletrólises podem ser ígnea e aquosa. Vamos falar nesse vídeo sobre a ígnea. A ígnea é quando há aquecimento. E a gente vai representar esse aquecimento por esse delta, tá? Que significa variação em vários pontos da química, da física. Mas aqui, quando falamos em reação e aparece esse delta, quer dizer que teve um aquecimento. Foi um processo de fundição dessa substância iônica. Vamos pegar aqui um muito comum, né? Um sal que é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, ele é um sal formado por um cátion e por um ânion, né? O sódio está lá na família 1A, é um cátion, e o cloro está na família 7. Eles vão ser aquecidos, né, com a temperatura bem elevada aqui, porque lembrem-se que os compostos iônicos têm elevadas temperaturas de fusão. Então, a gente vai obter aqui, ó, o Na+, mais o Cl-. Aí vem uma dúvida, né? Tá, como que eu vou saber essas cargas? Vai ser sempre mais um e menos um? Não, vai depender de onde o elemento está localizado na tabela. No caso do Na, ele está lá na família 1, então a carga dele é fixa, é mais 1. Lembrem-se que a soma do NOx tem que ser zero. Então, se aqui o Na foi mais 1, o Cl é menos 1. Então, a gente quebrou aqui, né, o retículo cristalino desse composto iônico e formou cátion e formou ânion. Essa é a primeira parte da eletrólise. A segunda parte, o exercício pode te pedir qual é a semi-reação que está acontecendo no cátodo, qual a semi-reação que está acontecendo no ânodo. Então, agora a gente vai para essa parte de reforçar aqui que o cátodo continua sendo redução, tá? Igual a gente aprendeu na pilha. Lembra do CAT-RED? Aqui também. No cátodo acontece redução. E aqui a gente vai ter ânodo também. Aqui o ânodo também sofre
oxidação. Sabe o que mudou aqui? As polaridades. Lembra que lá na pilha o cátodo era o polo positivo. Aqui a gente vai ter que o cátodo passou a ser o polo negativo. E o ânodo é o polo positivo, certo? Isso teve uma inversão. Mas sabe o fluxo de elétrons? O fluxo de elétrons, o movimento desses elétrons continua sendo do ânodo para o cátodo, tá bom? Então aqui no cátodo a gente vai ter a semi-reação do cátion. Observe que os nomes se combinam. Então, o cátion, que é carga positiva, vai sofrer uma reação lá no cátodo. Então, eu vou pegar o Na aqui. E o Na, como ele está no cátodo, é redução. E a gente vai fazer ele receber um elétron. Nossa, alguém deve estar pensando assim, meu Deus. Eu estudei a vida inteira que os metais perdem elétrons e são transformados em cátion. Agora eu estou vendo um processo em que um metal está recebendo um elétron. Isso mesmo. Aqui é uma reação não espontânea, estamos forçando isso. Justamente para obter o metal reduzido. Para a gente obter o metal na forma sólida, de inox zero. Então a gente vai obter ele na forma pura, sólida, por meio do processo da redução. Então a gente vai forçar o metal a reduzir. Então realmente o Na recebeu um elétron e se reduziu. Por isso que sempre o cátion vai ter uma semi-reação no cátodo, sofrendo redução. E o cloro? O cloro, a gente vai fazer a semi-reação dele aqui, ó. Ele fazendo o processo em que ele vai perder elétron e vai passar a ser gás cloro. Pessoal, para ser gás, ser uma substância simples, de elementos a partir da família 5, 6 e 7, eles têm que vir na forma diatônica. Então, eu tenho que colocar cloro ligado com cloro para formar uma substância simples, para formar uma substância com NOx zero. Então, por isso que a gente colocou aquele 2. Foi você mesmo que acrescentou 2, certo? A gente colocou esse 2 aqui justamente para ter cloro ligado com cloro. Por quê? Não existe cloro estável assim. O Cl, assim, sozinho, ele tem que ter na forma de ânion. E quando ele está perdendo elétron aqui, a gente está fazendo esse processo, então ele vai passar a ser uma substância simples. E eu não poderia colocar ele ligado com outro elemento aqui, porque os elementos não surgem do nada na reação. Então a gente coloca cloro com cloro. E aí entra a questão do balanceamento. Se aqui tem 2 átomos de cloro, né, a partir da substância simples, aqui tem que ter 2 também, então eu vou colocar um 2 aqui. E, consequentemente, então, perdeu 2 elétrons. E, gente, realmente é uma reação aqui em que a gente está falando que um ametal, um elemento da família 7A, um halogênio, está perdendo elétron. Porque é uma eletrólise, é uma reação que está sendo forçada. A passagem da corrente elétrica está gerando isso, para formar aquele gás ali. O cloro teve que perder elétron, certo? E a gente fez o balanceamento. Isso aqui são coeficientes estequiométricos. Lembre-se que sempre falei isso para vocês. Eu vou continuar dizendo. Toda prova de química que a gente vai fazer, um exercício, tem uma equação, uma reação química, você tem que verificar o balanceamento. Foi o que a gente fez aqui, acrescentando esses coeficientes. Olha aqui. Se esse aqui perdeu 2 elétrons, quem está recebendo tem que receber 2 também. Então, a gente vai balancear essa aqui de cima, ó. Vamos colocar um 2 aqui na frente de todos, justamente para balancear. Porque perdeu 2 elétrons, vai receber 2 elétrons. E aqui nessa primeira, temos que balancear também. Por quê? A gente vai somar as 3 reações para chegar na equação total, global, geral dessa eletrólise ígnea. Então, aqui a gente vai colocar um 2 para ficar 2Na, porque aqui tem 2Na+. E aqui vamos colocar um 2 também, porque aqui tem 2 cloro. A gente vai somar essas 3 semi-reações para que a gente chegue na global. Então, a gente pode cancelar os elétricos, porque aqui está no reagente e aqui está no produto. Sempre eu posso cancelar aquilo que está em lado oposto. Preste atenção. Esse Na+, está no produto, tá vendo? Depois da seta. Nessa segunda reação, ele está antes da seta. Então, eu posso cancelar. Posso cancelar os 2 cloro menos, ó. 2 cloro menos que está no produto, 2 cloro menos que está no reagente. Podemos cancelar mais alguma coisa? Não. Então, a gente vai reescrever. E significa que 2 mols de cloreto de sódio foram aquecidos, fundidos, sofreu o processo da eletrólise e gerou o quê? 2 mols de Na0 puro, sólido, e
1 mol de gás cloro. Essa é a equação global. Geralmente os exercícios pedem isso, a equação global. Ou ele pede assim, ó, para marcar a alternativa, que tem o produto que foi formado no cátion. Quem foi formado aqui no cátion? O sódio metálico. Qual o produto que foi obtido no ânodo? O gás cloro. E lembre-se, essa reação é não espontânea. Teve essa passagem da corrente elétrica e forçou essas reações. A gente força aqui o metal receber elétron, justamente para ele se reduzir. E a gente forçou uma metal aqui perder elétron para ele ficar na forma de substância simples, na forma de gás. Essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!